de todas as idades, seu ponto de encontro feminino para trocar, aprender, se conectar. Seja muito bem-vinda, eu sou a Alessandra Feltri. E eu sou a Bruna Fabris e hoje nós estamos começando mais um podcast muito especial. Antes de a gente começar, a gente vai fazer aquele pedido de lei que é para você deixar a sua curtida ou o seu comentário na plataforma que estiver nos vendo ou nos ouvindo. Assim a gente consegue entregar esse conteúdo para mais pessoas. Só deixar seu like aqui debaixo desse vídeo. Vamos lá apresentar a nossa convidada especialíssima de hoje. Lígia Mãe, atleta amadora de beach tênis, praticante de yoga e meditadora. Especialista em liderança humanizada, inteligência emocional e mindfulness para a promoção da saúde mental e bem-estar. Palestrante, autora do livro Líder Humano Gera Resultados, fundadora da Thank God It's Today, uma agência de transformação de indivíduos que prepara líderes através do desenvolvimento de habilidades socioemocionais para atuarem no futuro do trabalho que se inicia no momento presente. Foi executiva em multinacionais por 18 anos, estagiou no Vale do Silício, na Lucas Arts, assim que fala? Muito bem. Empresa de games do George Lucas, atuou em agências de publicidade como... Essa eu vou precisar de ajuda. Ogilvy & Mather. Uau, que nome chique. 141 ou 141, é assim? Neogama, BBH. É isso? É isso. Cada nome, né? Uau. É porque eles são uma agência, então põe nomes criativos. É tudo um povo diferente, isso? né? E aí a gente não consegue nem falar. Eu ia falar assim, Bruna, respira para poder ler todo esse currículo da Lígia. Gente... Calma que não acabou. Peraí, não terminou. Ainda não terminou. Em Brasília, dirigiu o marketing da Brasil Telecom e liderou equipes em 8 países na América Latina como executiva regional pela Yahoo. Eleita em 2012, executiva de destaque pelo jornal Valor, formada em marketing pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Peraí, tem alguma coisa aqui? Não, tá tudo certo. Eu nem sabia que vocês iam ler tudo isso, eu nem precisava. É porque a gente gosta de fazer uma apresentação à altura da convidada, não é mesmo? Exatamente. Pós-graduada em Gestão Organizacional e Relações Públicas pela USP. Muito bem, eu também me formei em Relações Públicas, olha que coincidência. Na minha vida, umas 2 vidas para trás, basicamente. Eu também. Por isso que eu falei, vocês vão ler tudo isso, minha vida hoje é tão mais simples. Pesquisaram você, a nossa produção pesquisou profundamente. Pesquisou. Nem exato. eu que... Nem eu lembrava. Várias lives juntas, vários bate-papos junto com você, sabia aí de tanta informação aí, mas independentemente desse currículo brilhante, você é uma mulher brilhante que me inspira todos os dias e hoje chegou aqui, gente, no podcast arrasando, dando um mata-leão em todo mundo aqui, porque hoje nós chegamos, cada um com os seus problemas aqui, eu com obra, a Bruna com obra, e aí a gente queria matar todo mundo. Falou, não, calma. A gente saiu pra almoçar, gente. Foi muito engraçado. Nossa, eu não tô gostando da minha versão hoje, porque não essa tá legal. Versão irritada, sabe? Cheguei aqui e falei, gente, tô irritada hoje, e você chegou brilhantemente com esse exercício de respiração, essa Foi consciência, ótimo. Chamando a gente para esse momento presente. Obrigada. Não, mas eu não sou zen, não. É que eu sei que dá para respirar e acalmar, porque eu também tava uma pilha. Então você fala, o que a gente usa, né, pra... Respiração. Pra trazer um pouquinho de bem-estar, porque acho que esse é o diferencial. E olha, eu tenho uma autoconsciência, né, um autocuidado, mas de fato, essa respiração que a gente teve há poucos minutos atrás, para mim foi fundamental. Achei que eu nem sabia respirar mais. Mas, gente, a gente fala sobre exercícios respiratórios, terapias alternativas. Eu falo e levo muito isso para as minhas pacientes quando realmente há necessidade de englobar mais estratégias no dia a dia de uma mulher 40 mais, com um estresse muito grande, uma família gigante para poder administrar a casa, enfim. E eu falo, olha, as terapias alternativas, elas ajudam. Muitas pessoas acreditam que não, mas quando colocam em prática, conseguem ver todos esses benefícios. E essa é a sua vida de ensinamento também agora, né? Sabe que as pessoas, né, falam, a Lígia é zen, a Lígia é calma. E aí eu, pelo contrário, né, eu falo, eu medito para não surtar. Eu respiro para poder lidar com tanta situação difícil que eu vivo o tempo inteiro.
Eu tenho vivido, né, você sabe, momentos muito difíceis na minha vida. Sim. E eu falo, se eu não souber respirar, me acalmar, né, e tá com aquela respiração curta ou com a batedeira no coração, aquela ansiedade, eu vou ter uma crise de ansiedade, eu vou ter um burnout. Sim, sim. Né, eu vou me autodestruir. Então, a observação é o que faz a gente falar, para. Né? E foi o que aconteceu. A gente chegou aqui, eu falei, a gente tem um podcast para gravar. Tá todo mundo pensando em um monte de coisa, menos no podcast que precisa ser gravado. Então, vamos parar e vamos respirar e vamos colocar a cabeça, né? E o pé no mesmo lugar. A presença, né? Trazer a presença, porque o corpinho tá aqui para gravar, mas a nossa cabeça tá na obra. Tá no cara que brecou ali no sinal e a gente... Nas empresas, né? No externo. Você fala, não, volta para cá. Então, pare e respira. Né? Traz a consciência para a respiração, para o corpo presente, para o que é importante agora. Daqui meia hora, a gente foca em outra coisa. E aí a gente consegue ter mais produtividade também. Muita. Então, é só lembrar de respirar e de voltar. Porque os problemas não vão parar. Deixar de existir. Né? Eu brinco que hoje em dia eu falo para as pessoas o seguinte, falo, quando a gente chega em algum lugar e as pessoas falam, e aí, tá tudo bem? Né? E aí a gente fala, tudo bem, tá tudo ótimo, minha vida é incrível, tal. Eu comecei a dizer o seguinte, olha, depende da caixinha. Né? Tem algumas caixinhas que tá tudo bem e outras que tá tudo desandado. Então, tá. E, na verdade, essa pergunta, ninguém espera uma resposta. Não tá tudo bem. Todo mundo espera a resposta que tá tudo bem, né? Meu pai tem uma frase ótima. Tirando o que tá ruim, o resto tá bom demais. É exatamente isso, né? E eu acho que é muito isso também. Hoje em dia a gente fala de ter ambientes psicologicamente seguros para ter produtividade, efetividade. E para isso as pessoas precisam aprender a dizer... como você tá? Talvez eu esteja cansado. E não tô bem. Porque se eu tô bem o tempo inteiro, eu não tô sendo vulnerável, talvez, naquele momento onde não é 100% aquilo que eu tô sentindo. Exato. Então... Eu acho que a vulnerabilidade, às vezes, ela é mal interpretada porque ela passa por um lugar de... como se fosse um sinônimo de fraqueza. E definitivamente não é isso, né? Não tem a ver com fragilidade, com ser fraco, né? Ser vulnerável é justamente ser, assim, aquela honestidade brutal, né? Nua e crua do que tem ali naquele momento ou do que falta ali naquele momento para aquela pessoa. Mulheres que têm TPM, por exemplo, que bom poder... A gente tem uma coisa instituída nas nossas empresas que é assim... Tá de TPM, avisa, porque se você falar uma frasezinha mais atravessada, a gente vai entender. Vai dizer, tudo bem, tá bom, tá de TPM. Os hormônios estão sob comando deste cérebro hoje. Exato, então, que bom, isso é colocar a vulnerabilidade em prática, de fato. Isso é coragem, né? É uma coragem enorme de talvez fugir do padrão. Sim. De quando as coisas não vão bem, a gente caminhar mesmo assim, né? Porque isso é ter coragem também, né? De, poxa, não tá tudo bem, mas eu sigo. E não é coragem, tá tudo ótimo e eu tô indo, tá tudo isso. Bem. Não, isso é autorresponsabilidade da vida adulta. Sim. Exato. Não está tudo bem, mas existem responsabilidades, existem coisas trabalhos, existem tarefas que precisam ser cumpridas. Não é que não está tudo bem, vou me enfiar na cama e ouvindo aos céus e me vitimizar como se aquela situação fosse eterna e só eu, a única pessoa a passar por uma TPM. Por Exato. Não, porque eu acho que esse é o olhar, quando a gente entende, né, de que somos muito mais parecidas entre a gente, essa humanidade compartilhada, eu sinto, você sente, a Bruna sente. Então você fala, né? Eu não sou uma vítima. Sim. Todos sentem parecido. Então eu não preciso engrandecer aquela situação ou aquela dor. Perfeito. Mas se eu compartilhar de maneira genuína e honesta, eu vou perceber que outras pessoas também sentem. Então eu também, né, não me vitimizo como sendo só meu aquilo.
E aí a gente Totalmente. começa a equalizar um pouquinho, né, Exatamente. que é comum. Não, inclusive aconteceu isso agora, recentemente no intervalo, né? Quando finalizou o outro podcast, a gente saiu. Eu não sei quem falou primeiro, se foi a Lê, se foi a Paulinha, ou eu, alguém falou. Aí todo mundo falou que tava meio irritada com alguma questão. Falou, ai, que bom, então não tô me sentindo mais tão mal de ter sido uma péssima Aconteceu pessoa. com todo mundo. Tinham 3, as 3. Exato. Só mudou a data, uma foi ontem, 2 foram hoje. Isso. Uma com o marido, a outra com o pedreiro. E assim vai indo. Mas eu acho que a gente pode aproveitar toda essa sua fala e trazer um pouquinho da sua experiência como o líder, mas ser humano ainda como líder. Acho que passa um pouquinho por essas palavras que você trouxe, né, Lígia? Exato, e eu venho trabalhando isso nos últimos 10 anos, né, Ale? Vocês leram o meu currículo, que eu não sabia. Então, assim, eu venho de uma trajetória do mundo corporativo, do mundo executivo, de liderança, e há 10 anos eu venho trabalhando esse olhar do líder humanizado. Muito por quê? Porque a gente percebeu que no mundo das organizações, a maneira da gestão, essa gestão hierarquizada, autoritária, da era industrial, manda quem pode, obedece quem tem controle, né, quem tem juízo, ela vem fazendo com que as pessoas são tóxicas. Adoeçam. Né? E as equipes adoeçam. Exato. Então, a forma, e isso não é só dentro das empresas, né? É o patriarcado, é dentro de casa, são nas relações abusivas, já que né, a gente está aqui falando de mulheres nos relacionamentos narcisistas, e aí, assim, é exatamente uma maneira mais agressiva de se lidar, porque a gente aprendeu muito desta forma. Só que uma série de pesquisas, né, dos últimos 10 anos, e mesmo a psicologia positiva, né, esse olhar do mindfulness, da autocompaixão, eles vêm trazendo para a gente que a gente precisa e pode, né, a gente tem que usar a cabeça racional, mas a gente tem muito mais neurônios, né, pensantes no nosso coração, nos nossos intestinos, que é realmente o nosso cérebro. Sim. E a gente precisa usar, né, do nosso corpo e dessas outras partes pensantes para as tomadas de decisão. Então certeza. Não é tudo só racional, né? É liderar com a cabeça e com o coração e escutar o nosso corpo. Então exatamente. É um líder com esse olhar mais consciente e que aí parte desse ser humano mais integral. Tem uma curiosidade, um fun fact super nerd, que eu adoro, que é o seguinte: o campo eletromagnético emitido pelo coração é dezenas de vezes mais forte do que do cérebro. Então, quando a gente sente nesta região, né, no chakra, para quem acredita em chakras, ou o nome que a gente quiser, como centro energético, enfim, tudo materializa de outra forma, né? Quando a gente faz essa conexão mente-coração. Então, sim. É muito porque isso, são os né? campos vibracionais, né? Exato. Como ondas de rádio. Então, eu vou em qual frequência? Exato. E aí, exatamente, a gente tem o nosso corpo físico, que é o que a gente enxerga. E aí, lógico, depende das linhas, mas hoje em dia a gente faz fotografias, é possível de perceber sim. os campos. Isso, campo eletromagnético não tem nada a ver com esoterismo, isso é uma medição física, né? Exato. A energia é uma questão física. E que aí, sim, né, se você vai na linhagem dos hindus, né? Exatamente, eles vão falar dos chakras, mas aí se vai na ciência, fala dos campos eletromagnéticos, da física quântica. Mas sim, nada mais é do que como você vibra e o que ressoa, e aí aquilo que você atrai, né? Que é um pouco do que... Perfeito. E na verdade, quando você fala do que você atrai, e também é como você mantém aquele ambiente com aquela energia. Super. Então, você ser um líder que lidera, né, de uma forma mais humanizada, com a mente, raciocínio, né, com a razão e com o coração, você deixa aquele ambiente também favorável para que eles reajam, né, e tomem essas atitudes. Porque é como se fosse um espelho, né? Então, ou se o líder é muito duro, a equipe vai ser muito dura.
ou senão vai ficar desmotivada. Então, parece que é uma cascata, né? Então, essas ondas eletromagnéticas, elas se expandem para onde a gente estiver. E isso é um ciclo vicioso, né? Não, esse, na verdade, é um ciclo virtuoso, né? Então, isso também vem a favor de quem consegue usar do coração e da razão para liderar pessoas, né? É exatamente isso. Se o líder é duro, ele gera medo também e afastamento nas pessoas. Se o líder ele tem esse olhar mais empático. Ele propicia com que as pessoas gerem mais ideias, tá tudo bem se errar, ele é mais compassivo, né? Ele está ali para servir, para facilitar, para promover aquele ambiente de conversa, de escuta, de atenção. E de crescimento, e né? de amor. Também. E aí que eu volto, né? Falo, você pode liderar pelo medo ou pelo amor, mas eu não tenho certeza que o amor ele gera muito mais resultado do que o medo. Com certeza. Então que é exatamente essa inversão. E aí a gente lá atrás era o quê? Medo. Ou até mesmo hoje em dia, quando a gente fala nas redes sociais ou qualquer propaganda ou televisão, a gente chama atenção às pessoas como? Através do medo, através da escassez, através da dor. Por quê? Porque nosso cérebro ele paralisa e aí eu fico ali inconscientemente parada, olhando e gerando audiência. Olha só o que a gente faz. Que é o nosso sistema simpático, né, de luta ou fuga. E, inclusive, a respiração é o único meio mecânico natural que a gente consegue equilibrar sistema simpático e parasimpático de uma maneira instantânea, mecânica, rápida, com sem resultados imediatos, exato, né? sem a intervenção de um medicamento ou coisas assim, né? Porque às vezes a gente está de fato e é involuntário, né? A gente precisa equilibrar isso e entrar nesse estado de flow de novo. Então, às vezes a gente fala, respirar, que coisa mais do, sei lá, do yogi que tá lá sentado em cima de uma árvore. Não é nem direcionado para alguma outra terapia. Respirar, tipo, parece uma coisa que... Isso, muito banal, né? Tipo, não vou fazer isso, não resolve, né? Mas hoje a ciência comprova que sim, e que tem efeitos imediatos, mais rápido, como você trouxe, do que medicações, né? Lígia, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: o seu livro fala, o título dele é Líder Humano Gera Resultados, né? E a gente está trazendo toda essa introdução aqui, falando sobre a importância de a gente desenvolver cada vez mais a aptidão humana nos nossos líderes. E muitas vezes as pessoas vão de um extremo ao outro, né? Ou um líder ditatorial, ou então uma mãe ou um pai que abraça todo mundo, que fica um pouco distante do ponto principal das empresas. Eu sempre falo, né, que o maior papel social de uma empresa é gerar lucro, né? Porque senão ela não consegue pagar a folha de pagamento, ela não consegue continuar progredindo, investindo, crescendo, enfim. Então, eu achei fantástico o título do seu livro, que é Líder Humano Gera Resultados. Você pode falar um pouco mais pra gente de como você criou toda essa metodologia desse livro, um pouco da teoria que você desenvolveu? Acho que vai ser muito proveitoso para a nossa audiência. Sim. Então, por que gera resultado, né? Você ser humano antes de ser líder, né? Que é o que eu sempre falo. Primeiro, sim, acho que tem quando a gente olha no aspecto organizacional, a gente tem aí pesquisas que você ter pessoas equilibradas, e aí eu digo mentalmente, fisicamente e espiritualmente, elas produzem mais. Muito mais. Né? Elas são mais efetivas, eu tenho menos gente pedindo, né, afastamentos, então eu tenho mais produtividade. A própria pessoa e o indivíduo, quando ele se sente equilibrado, ele também não só produz mais, como ele cria. Ele tem muito mais ideias, né, nesse ambiente psicologicamente seguro. É lógico que existe, quando a gente fala da metodologia do livro, eu falo de 6 pilares para essa pessoa, esse indivíduo ser cada vez mais humanizado. E que perpassa, né? Então, assim, essa humanidade compartilhada, da gente se visualizar como seres humanos, a gente ter a coragem da gente realmente ser quem a gente é, ter a nossa visão dos nossos valores,
das nossas habilidades, daquilo que a gente entrega. É uma jornada de um autoconhecimento, né? A gente ter um olhar de interconexão, que é exatamente isso que a gente estava falando, de que a gente não está sozinho, né? De que tem todo esse sistema ao redor, o como eu me abasteço, né? É o que eu também reverbero externamente. Então, tem aí todo um percurso, e o livro ele foi escrito por quê? Principalmente em função da crise que a gente vivencia, não apenas de consciência na liderança, como o resultado de afastamentos por saúde mental. Ele completa esse ano 3 anos de publicação. A gente fala muito de afastamentos por saúde mental pós-pandemia, mas na verdade antes da pandemia, né, já existia muito essa questão, porém as pessoas não falavam tanto sobre esse tema, porque não era tão permitido ser vulnerável. A partir do momento que teve a pandemia e as pessoas foram para casa, elas tiveram que se reinventar e começaram a enxergar os indivíduos não com 2 papéis, um profissional e o outro pessoal. A gente começou a perceber os indivíduos de maneira única, integral, né, misturado. Então pôde começar a falar. Então a gente vê hoje em dia muitas empresas preocupadas e desenvolvendo programas de bem-estar, de saúde mental, né, enfim, que englobam tudo, saúde física, mental, emocional, espiritual, porque eles percebem que se as pessoas não tiverem o fim da linha equilibradas, elas não vão ser produtivas. Não tem mais como separar uma coisa da outra. Eu tenho uma percepção de que as redes sociais e as telas aumentaram ainda mais o índice de transtornos de saúde mental recentemente. E isso obviamente acabou repercutindo muito nas equipes, na forma de trabalho, assim como a pandemia, né? Teve pessoas que reagiram de maneiras muito distintas durante o período de home office, né? Algumas pessoas mergulharam profundamente, se afundaram em trabalho, eu fui uma delas. Teve gente que disse, não, beleza, agora eu tô trabalhando de casa, então depois eu faço isso, e aí ficava lá assistindo Netflix durante o dia, e aí muitas vezes as empresas sofrendo, né, com o absenteísmo das pessoas online para poder entregar um cenário que já estava desafiador. Acho que isso tudo exacerbou muito essa questão das disparidades de falta de equilíbrio de saúde mental mesmo, né? Qual que é a sua percepção sobre isso? Como que a gente pode manejar também essa questão? Porque as telas e as redes, elas estão externas àquilo que as empresas controlam, mas acabam olhando, quando a gente olha para o ser humano 360 graus, isso acaba impactando 100%, né, na performance dele dentro da empresa, na família, nas relações sociais, enfim. A gente já tem pesquisas, né? O Brasil é um país super social. Talvez o segundo em uso de quantidade de tempo, né, no mundo, eu não tenho o número agora, mas a gente realmente vive muitas horas, inclusive superiores a outros países. O que a gente tem de informação e de pesquisa é que, infelizmente, né, a nossa mente, ela está mais de 50% do tempo distraída e divagada, porque essa era da informação gera distração. Então, perfeito, a gente não consegue concluir as tarefas. Você começa uma atividade e, de repente, toca o WhatsApp, ou você vai para um pop-up que abre no site, ou alguma pessoa falou na sua frente e você distrai, divaga, a mente vai lá longe e você não conclui aquilo que você começou. E isso é um grande problema, porque gera uma infelicidade e uma sensação no final do dia de que eu não fiz nada, porque você se perdeu ao longo do dia em função da distração e falta de foco e não conseguiu concluir a sua tarefa. Perfeito. Então, assim, o dia não mudou, ele continua com 24 horas. Né? As pessoas falam, falta tempo. Não, a gente não tem mais atenção. A gente não consegue mais sustentar o foco nem para uma conversa com uma outra pessoa. Então, isso é muito grave, né? A saúde atencional das pessoas. Porque se você realmente conseguir estar ali por meia hora para concluir e responder todos os seus e-mails,
é o suficiente. Com certeza. O problema é que você não consegue. Então, isso se arrasta o dia, né? Então, assim, não respondi e-mail, aí vai se distrair, não respondi e-mail, aí vai se distrair. E aí você termina o dia e fala, nossa, eu não respondi todos os meus e-mails. Mas e os foi WhatsApps? a falta de planejamento ali também. Eu falo muito sobre planejamento alimentar e trago isso para a nossa rotina de vida, de trabalho também. O que você pontuou é muito interessante, porque a Bruna trouxe aqui agora, e o WhatsApp? E aí eu falo muito com ela, eu falei assim, eu não sei como vocês conseguem conversar tanto no WhatsApp, porque se eu fico no WhatsApp com grupos, a gente tem grupos de lançamentos de produtos, e realmente para uma equipe se comunicar, 8 pessoas, ali no WhatsApp é uma ferramenta muito legal. Mas eu só consigo ver e acompanhar no final do dia. Eu falo assim, gente, será que eu estou atrasada aqui em alguma coisa? Porque como o meu dia também é muito justo, eu tenho atendimento, eu preciso ficar 100% no atendimento. Então, assim, não tenho chance de ficar fazendo outra coisa já. Então, eu acho que eu até me considero uma pessoa privilegiada pelo meu trabalho e a ferramenta que eu tenho de trabalho, que é o atendimento, porque assim eu consegui passar um pouquinho aí o que todo mundo está vivendo, dessa distração, um pouco despercebido, porque tudo meu leva a muita atenção. Tem que ter foco. Tem que ter foco. Sim, então, isso é extremamente saudável para o cérebro, né? E aí eu falei, eu não consigo viver esse mundo ali, né? Do WhatsApp, do atendimento, da reunião. Então, para mim, é uma coisa de cada vez, porque senão eu realmente fico com a saúde mental comprometida. Vamos trazer um contexto para nossa audiência. Gente, eu tenho uma agência de marketing, a Lê é nossa parceira e sócia. E nós temos um grupo gigantesco. Exato. Alguns grupos, vários, né, amiga? Grupos. Muitos grupos, assim, por cada lançamento. Gente, né? A gente tem aí 20, 30, 40, 50 pessoas, dependendo do produto que a gente está lançando. E hoje em dia é isso, assim, às vezes eu e a Alvana, que é uma sócia nossa também, a gente dá um tab ali no meio durante a reunião, vai respondendo o WhatsApp, a gente chega no final do dia exausta de não conseguir mais ver tela na frente, né? E aí eu vou te contar uma outra coisa, tem outra pesquisa que fala, porque a gente aprendeu também que, nossa, podemos ser multitarefa. Não, eu não posso ser multitarefa. O cérebro, então, mas o nosso cérebro não é multitarefa. Porque a gente não é capaz de realizar 2 coisas complexas simultaneamente. Não é. Alguma coisa vai perder. Sim. Então, a gente pode ter até 40% de improdutividade a partir do momento em que você quer tentar ser multitarefa. E aí eu não estou falando, a gente está aqui escrevendo um e-mail e tem uma musiquinha de fundo. Tudo bem, estou ouvindo música e escrevendo e-mail. Música não é complexo. Sim. Agora, eu estou participando de uma reunião online e escrevendo no WhatsApp. Alguma parte sua não está sendo honesta com você mesma. Sim. E olha só, não é com o outro, é com a gente. E o nosso mundo acelerado tem requerido a gente disso. E eu falo muito isso com as minhas amigas que também têm empresa, assim. A única pessoa que consegue dar um stop e dar um limite é a gente mesma. Porque se a gente cria essa agenda enlouquecida se a gente cria essa agenda ensandecida de uma reunião atrás da outra, com um monte de coisa para alinhar com o time, com vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, isso é uma responsabilidade nossa. E posso te dizer outra coisa? Do nosso tempo, né? Bruna, e da nossa dedicação. E como agência ou como pessoas inovadoras, influenciadoras, eu vou trazer uma outra coisa aqui também para vocês. Toda vez que você está tomando decisões extremamente rápidas, você está simplesmente repetindo padrões do seu inconsciente. Com certeza. E você não está se permitindo inovar ou oferecer respostas inovadoras ou de algo que possa surgir. É o instinto, olha, né? Olha só o que, de novo... Por isso o ócio criativo, né? Essa frase não é à toa. Exato. Então, mas isso é uma questão no mundo de hoje em dia. Porque quando você precisa criar algo... Às vezes, eu falo muito isso com o meu time. Às vezes, nossa, tem que fazer a copy mãe da campanha tal. Eu falo, gente, tem um tempo para essa copy descer. 9 mulheres grávidas não fazem um bebê em um mês. Né? A criatividade demanda tempo. Às vezes ela sai imediatamente, mas eu não cuspo criatividade. Eu vou além. A gente está falando desse ser humano integral.
né? E a gente falou aqui de campos vibracionais. Então, assim, quando você realmente está de uma maneira... Não estou falando que eu sou equilibrada, tá? De vez em quando desanda tudo. Mas quando a gente tenta se conectar e estar um pouco mais consciente, tudo influencia. Claro. Não só o ciclo menstrual, mas a sua alimentação, né? Astrologia, o clima. Então, amanhecer o sol, ele é propício. Amanhecer um tempo nublado e você tá já também num período do seu ciclo que... mais de recolhimento. Com lua minguando. Nossa, ferrou, isso é não vai muito sair importante. nada de criação. Então, a gente é parte... Nem precisa se esforçar, né? Tipo, dê tempo ao tempo. É essa consciência de que também somos parte da natureza. Ótimo. E Perfeito. integrados a tudo isso. Isso serve tanto para mulheres quanto para homens que convivem com mulheres. Gente, mulheres são cíclicas. Tudo muda quando a gente passa a entender isso. Não adianta a gente querer performar igual os hormônios masculinos, eles seguem uma constante. Os hormônios femininos, e aí tá a beleza do feminino, né? A gente tem semanas que a gente tá super produtiva, em outros momentos a gente tá muito mais introspectiva, de recolhimento. Viver 4 fases no mês, quando você realmente reconhece, é um presente, tem uma poesia nisso, né? Essa coisa do nublado, do quente, do frio, do sol, da chuva. É lindo isso, é um processo natural, mas a gente vai se perdendo um pouco disso, né? Então, é bom a gente relembrar. Como eu trabalho muito com saúde feminina, a importância dessas fases ao longo do mês, você imagina, a gente vive todo mês fases, né? Em fases, como a Bruna trouxe, cíclicas. Somos cíclicas e a gente, tendo a devida atenção, a gente não precisa se cobrar tanto. Então, nesse período pré-menstrual, é um período que realmente você não vai ter a melhor criatividade, você não vai ter a melhor disposição. E aí, se você não se conecta com o seu ciclo, você se cobra em um momento que hormonalmente, bioquimicamente, não está favorável. É um pouco cruel e aí, até. Então, e aí você trouxe uma palavra, cruel, porque não é sobre você. São os hormônios. Sim. E isso faz parte e fará parte de uma vida. Sim. E como a gente não tem essa educação biológica voltada para essa saúde feminina desde nova, tem mulheres que chegam ali no climatério e estão tão desconectadas com os ciclos femininos que não sabem nem em que fase de vida se encontra. Não sabe nem quando vai menstruar, não sabe nem quando é uma fase lútea, uma fase ovulatória. Então, assim, isso para a mulher é muito importante, se conectar com os seus ciclos, isso para a vida. Não toda. Significa que ela vai parar de trabalhar nessa semana, não é isso, né, gente? A gente vai cumprir. Claro, todas nós trabalhamos no período pré-menstrual, mas não se exigir tanto. Sabe, Ale, que eu falo isso no livro, esse olhar da mulher, né, e da mulher como líder, e a emancipação feminina, o quanto ela anda desequilibrando todo o sistema, porque eu trago esse olhar de que, sim, a mulher, o feminino da mulher e o excesso, a polaridade do excesso do feminino é o que a gente estava, né, comentando aqui, Bruna, do escutar muito, ser maternalista, servir, ser gentil, ser empática, que esse extremo pode levá-la para uma posição até de fragilidade. E por outro lado tem a polaridade do masculino, que é ser assertivo, comunicativo, decisão, poder. E essa beleza da mulher também saber navegar entre essas polaridades e usar do feminino e do masculino, eu acho que é o que traz essa beleza. O que está acontecendo é que as inversões de papel. Super. Então, essa emancipação, né? A mulher independente, poderosa, sozinha, não precisa de nada, de ninguém, de ajuda, de homem, de não sei o que. Precisa de ajuda, precisa de companheiro. Eu vi um meme maravilhoso de uma menininha. Vocês já viram? Hormonal. É tudo porque, inclusive nos ciclos, você nem se olha mais como mulher. Exato. Como essa potência do feminino. E tá uma bagunça no mundo. Tem um meme muito bom, que é um pai trocando o pneu do carro e falando pra filha dele, eu vou te ensinar, e a menina tem tipo 7 aninhos, assim, é um americano.
E aí, eu vou te ensinar como você troca o pneu do carro para você não depender de homem nenhum. E a menina do lado, 7 aninhos, com o braço cruzado, assim, falando: eu preciso de homem e eu quero um homem. Adorei. Eu achei sensacional. Ela, tipo, e o pai olhando para ela, tipo, como Porque assim? somos seres sociais. Em algum momento, a gente se desconectou com isso. E essa independência do mundo contemporâneo, das grandes metrópoles, das pessoas acharem que são completamente independentes, está causando também várias questões. Sim. O caminho é a interdependência, né? Como somos organismos vivos, olha o corpo humano funcionando. Então, é trazer um pouco desse olhar, dessa outra visão. E é uma união. Tá muito mas é uma união, filosófico. Né? É uma união. O podcast é sobre que mulher é essa? Sobre que mulher é essa? para mulheres. Eu acho que é isso. Que caminho as mulheres estão seguindo? Mulheres do back-office. Tá bom? Tá ruim? Tá mais ou menos? Então tá bom. É porque eu acho que o masculino e o feminino é um equilíbrio ali. Há um equilíbrio ali. Né? E aí ninguém precisa tomar o papel de ninguém para se fazer maior ou achar que está menor, né? Em dedicações, enfim, da vida. E é isso que está afligindo aí várias pessoas, né? Várias corporações, porque perdeu isso. Então, assim, poxa, qual que é o papel da mulher realmente na sociedade? Não é essa independência e de forma geral. Peraí, conquista é uma coisa. Que legal. Nossa, vibro com as nossas conquistas, com a nossa história. Mas independentemente de qualquer coisa, essas conquistas não precisam deixar de lado um companheiro que pode estar ao lado para poder ajudar, as características masculinas, né? Eu falo, adoro que alguém abra a porta para mim. Eu adoro que tenha alguém ao meu lado para trocar um pneu, né? Agora, quando eu estiver sozinha, tudo ótimo, bem. Eu vou tentar trocar, não sei trocar, mas tentarei. Não acho que isso é o papel do homem, mas se for, né, a gente tem ali o homem como um papel de proteção, de segurança. E a gente não precisa excluir isso para a gente ser mais, para a gente ser independente, para a gente ter sucesso. Isso não precisa ter exclusão desse papel masculino na nossa vida. Eu acho que as pessoas estão confundindo gentileza. Correto. Perfeito. A gente segurar a porta do elevador, não é que para a mulher entrar antes. Eu seguro a porta do elevador para uma pessoa com uma idade avançada, ou uma criança, ou uma mãe com um carrinho, entrar. E as pessoas estão se confundindo e achando que não precisa mais de pequenas gentilezas. Porque o mundo está extremamente egóico e egoísta. Então, ninguém se enxerga como parte desse todo, esse mundo onde somos seres sociais. É a minha agenda, a minha disponibilidade, o que eu posso, e aí o restante se encaixa. Perfeito. E trazendo isso para o conceito empresarial, de liderança, é assim, extremamente impossível que a gente consiga liderar sem pensar no coletivo, né? Sem pensar no outro como um ser único e individual, né? Eu sempre falo com as pessoas do nosso time assim, eu quero que você trabalhe para você antes de você trabalhar para mim ou para o nosso projeto. Quais são os seus sonhos? O que você quer como propósito, às vezes financeiro, uma viagem dos sonhos? Como que a gente vai fazer para você conquistar aquilo que você quer, né? E a partir daí, a gente conduzir, ajudar essa pessoa a chegar nesse lugar. O engajamento é completamente outro, né? Quando você conhece quais são quais são os botões vermelhos daquela pessoa. O que é aquilo que deixa ela incomodada, que tira ela do prumo, que deixa ela insegura. Então, na medida do possível, você não aperta esses botões, né? E aí depois você vai aprimorando essa relação para os lugares onde ela também se veja crescendo. Eu tive uma experiência
maravilhosa na minha vida profissional, que eu trabalhei na BR Malls, que era uma empresa de shopping centers, muito agressiva do ponto de vista de gestão, mas eu tive excelentes líderes. E eu digo assim, que hoje parte da pessoa que eu sou, eu construí num ambiente profissional. Então, e eu tomo como um exemplo maravilhoso, justamente porque ela me proporcionou como empresa de me desenvolver como pessoa, seja nas relações interpessoais, seja nos desafios profissionais que eu precisava cumprir, nas metas que eu tinha para bater, mas sempre com um certo suporte que não deixava de ser agressivo no sentido de alcançar metas, mas sempre buscava o aprimoramento pessoal através de uma avaliação bem feita, de um feedback bem estruturado, com ações claras, com reconhecimento e recompensa em assertividade, quando a gente acertava coisas, né? Importante então, também, né? Essa preocupação genuína e estrutural, e que tem um livro muito legal do Steven Pressfield, que ele fala sobre você deixar de ser amador e se tornar profissional em tudo que você faz, né? Inclusive em coisas cotidianas. Trazer para uma esfera muito profissional e séria quando você está liderando uma pessoa. Não é cantar parabéns no mês do aniversário dela, né? Na festa da empresa, comprar um bolinho e é isso, né? Vai muito além dessa preocupação genuína, né? Quando a gente fala de líderes. E, enfim, e lá tive também a experiência de poder desenvolver como líder, com experiências muito ruins, outras muito incríveis, digo de mim mesmo. E esse ambiente, assim, ele é transformador. Eu tenho sentido um pouco de falta hoje nas empresas, ainda mais com essa cultura eventualmente, do home office, enfim. Queria até ouvir um pouco da sua opinião sobre home office, modelo híbrido, modelo 100% presencial. O que você pensa pós-pandemia disso tudo? Acho que primeiro depende de qual é do que a empresa realmente faz. É lógico que uma rede de varejo é impossível ser a equipe ser home office. Tem que estar lá, tem horário, porque a loja abre, a loja fecha, então naturezas de negócio determinam o modelo. Eu não acredito, mesmo em equipes administrativas, 100% remoto. Porque o 100% remoto desconecta. A longo prazo, perde visão, missão, desconecta, você não tem o dia a dia. Então, eu realmente acredito no modelo híbrido. Porque a pessoa... Gente, assim, vamos ser honesto. Eu falo, não adianta pôr as pessoas 5 vezes por semana para bater cartão, porque ela vai usar o horário do trabalho para fazer coisas pessoais. Com certeza. Não vamos ser, né, hipócritas, né? Hoje em dia. Você vai atender a um médico ou marcar algo pessoal, tá tudo misturado. Depois da pandemia misturou demais. As pessoas tiveram que assumir papéis diferenciados dentro de casa, né? Assumiram também responsabilidades, às vezes, de cuidar de cachorro. Teve muita gente que deixou de levar filhos pequenininhos para escolas. Começaram a manter mais em casa. Então, as pessoas mudaram os valores, o custo de vida. Né? Muita gente perdeu o trabalho, então reduziu. As pessoas tiveram que se reinventar, inclusive, para administrar dentro de casa. Então, não adianta. Agora, eu acho que o híbrido é o melhor formato para que as pessoas se conectem, para que as pessoas conversem. Tem que ter um porquê de ir para o escritório, principalmente equipes administrativas. As tomadas de decisões, quando você está presencialmente, é outra qualidade, mais diferente. rápida. Então, como a gente fala hoje de um mundo que tem uma velocidade astronômica, né? Tudo tá tudo muito corrido. Quando você pensa numa coisa, já saiu. E então, assim, ganhando velocidade, uma empresa sempre vai estar à frente também. Então, velocidade em decisões é muito importante. Eu não tenho uma empresa, eu trabalhei em empresa, mas o meu modelo já era bem híbrido pela meu modelo de gestão até na empresa, mas eu vejo muito meu marido trazendo para casa, assim, que existe uma dificuldade na tomada de decisões quando você está home office. Então, o resultado disso a gente vai ver daqui a 5 anos.
Então, hoje, uma empresa muito bem sucedida, saudável, se considera o home office como grande parte, né, da semana, ela não vai ver isso agora, porque agora ela tá bem, mas o bem de agora foi a construção do presencial, da velocidade que tiveram, né, das decisões que foram tomadas, e agora é para frente. Mas o híbrido, eu acho que é um modelo interessante até para poder as pessoas se encaixarem no mundo atual, né? Porque como você trouxe, muitas pessoas tiveram que adequar o seu estilo de vida, né? Novamente, ou o marido ficou sem trabalho, ou a mulher ficou sem o trabalho, enfim, tendo que fazer a gestão dessa casa de forma diferente. Mas ainda assim, tendo a maior parte do tempo presencial, eu acho que ainda é o modelo de sucesso aí para as grandes empresas. Eu estava discutindo um dia com um amigo meu que é CEO de uma empresa listada em bolsa, e eles estão abrindo a segunda empresa que também tem vários funcionários, e o CEO que entrou na cadeira dele é a favor do trabalho híbrido, e ele é a favor, e fundador dessa empresa, é a favor do presencial 100%. E aí ele trouxe, não, porque poxa, a gente está pagando o salário da pessoa para ela trabalhar de segunda a sexta. Se ela ficar um dia em casa, ela não vai trabalhar. Ela vai fazer as coisas dela, ela vai fazer outras coisas. Eu falei, bom, acho que aí tem uma questão muito importante no recrutamento e seleção, que é como que você seleciona esse funcionário pelos valores e pelo comprometimento, né? É muito melhor você contratar, cobrar resultados do que você cobrar horário, né? Exato. Mas aí eu entrei no ponto com ele o seguinte, ele tinha me contado que no dia anterior ele tinha ido ao médico às 15 horas para fazer uma sessão de quiropraxia, que ele não estava muito bem das costas. Eu falei, imagina se fosse você, o funcionário. Aí ele falou, não, mas é diferente, eu sou fundador. Você pode ter dor nas costas, mas ninguém pode ter. É isso, é se colocar no lugar do outro. Eu falei com ele, assim, sobre isso, eu falei, agora deixa eu te fazer uma outra provocação. Eu já fui a funcionária que trabalhava, não batendo, também já tive o período de bater cartão quando eu era analista, depois, como líder, não tinha mais a necessidade de fazer o horário registrado, mas eu estava na empresa ou nos próprios shoppings que a gente administrava de segunda a domingo, eventualmente. E não ter um tempo para si faz com que a pessoa ela adoeça a ponto de necessariamente chegar a um ponto de dizer, eu preciso de um sabático. Foi o que aconteceu comigo. E aí eu falei, e qual o custo de você ter demissões e ter um turnover alto e o custo de recontratar e retreinar pessoas? Sim. É alto. É altíssimo. Isso ninguém mensura quando a gente está discutindo presencial versus híbrido, né? Eu acho que o híbrido, talvez ele possa dar uma ideia de, nós vamos mais devagar no resultado, mas na minha humilde opinião, pode ser que eu mude essa opinião daqui 2 anos e falo, não, gente, tem que ser 100% presencial e tal. Ele te permite uma constância melhor e um life balance, que é um valor importante, eu acho, para as pessoas hoje em dia e que tem que estar atrelado à cultura da empresa. Tem empresas que não. A gente quer você skin the game total. Enquanto você puder, você vai estar aqui. Se você não puder mais, que é a famosa empresas para solteiros, né? Você não pode ter família, não pode ter filho, porque o modelo é totalmente esse. E aí, enfim, fica uma situação um pouco mais delicada, né? Os jovens de hoje em dia já não topam muito. Eles não querem mais 100% presencial. O que eu acho assim, vai precisar encontrar um novo desenho. O principal desafio é a autorresponsabilidade desses jovens que estão entrando no mercado, que são extremamente voláteis e com pouco comprometimento. Esse é o ponto. Então, o presencial, às vezes, ele é educativo para esses jovens. Aí tem um ponto. Sim. E aí o mercado é muito jovem, né? Aqui no Brasil, as pessoas não valorizam pessoas acima de 40, 50 anos. Porque você acaba virando um profissional mais caro. Sim. E que... Mas talvez esse jogo mude, né? Diante da não tanta disciplina dessa geração nova, os profissionais mais velhos ganhem espaço novamente. Vamos ver o que virá. Até por causa da longevidade, né? Você fala, gente, porque vão ter muito mais anos de vida e mais saudável, né? Queira todos nós aí conquistaremos aí um estilo de vida mais saudável. Mas eu acredito que esse jogo pode mudar, sabia? Eu vi esses dias, a gente estava num grupo de amigos
E um grande amigo falou assim, nossa, o mercado no Brasil está super aquecido para contratações de cargos maiores e com pessoas com mais experiências. Então, assim, realmente está tendo uma mexida por aí, que é sobre isso do que a gente está vivendo. Então, quem nós queremos na nossa empresa, né? Então, esse funcionário, né, esse colaborador mais velho, com experiência, com disciplina, com responsabilidade e que vai ter aí uma longevidade para poder crescer a minha empresa, porque eu não sei quem está vindo por aí, Sim. né? Eu acho que precisa ter comprometimento e foco, que é trabalho mental. Porque não adianta nada também tá lá 100% do tempo presencial, se continuar com essa distração toda. Sim. E aí eu quero puxar esse gancho aqui. A gente está falando aqui de liderança, conversamos, batemos papo, mas para esse foco, para auxiliar nesse comprometimento, nessa saúde mental, a meditação, exercício de respiração entrariam aí para suportar esse colaborador É uma ferramenta, Lê. Eu acho que a meditação é um treino mental, que é uma ferramenta que contribui para a redução de estresse, para a autoconsciência, para a regulação emocional, para desenvolver o cognitivo, para as tomadas de decisão, para muita coisa. É muito interessante, né? Para a gente sair desse piloto automático, dessas respostas imediatas, reativas, impulsivas o tempo inteiro. É a grande ferramenta de transformação do indivíduo e do ser humano. Eu sou defensora, você sabe, levanto eu quero trazer essa bandeirinha, porque para mim a respiração e a meditação deveria ser parte de qualquer currículo para regular e pôr as pessoas de volta no eixo. E onde a inteligência emocional e a meditação se encontram? Tá. Primeiro passo para a gente desenvolver pilares da inteligência emocional é a gente estar no momento presente. É a gente ser capaz de observar essa respiração no nosso corpo. Porque se eu não estiver presente, se eu não estiver 100% no aqui e no agora, eu não vou ser autoconsciente, que é o primeiro pilar da inteligência emocional. Que é o que? Essa observação de mim. Observação das minhas emoções. Que a gente fala que as emoções são reações fisiológicas que acontecem o tempo inteiro no nosso corpo. Mas se eu não for consciente desse corpo, nada acontece. Tanto é que no livro eu escrevo, né, líder humano, o que é ser humano? A primeira lição de ser humano você receberá um corpo físico. Amando ou odiando, é ele que você vai ter que conviver durante essa experiência terrena no planeta Terra. E aí, imagina, né? Se a gente parar aí no corpo físico e falar tudo que precisa ser feito, já é uma lição enorme. Mas só para voltar para a sua pergunta, então o primeiro pilar é essa parte de estar presente, né? A meditação para desenvolver a autoconsciência. Depois a gente, tem a autogestão das nossas emoções. Então eu observo que de repente meu coração está batendo forte, então eu falo, o que é um coração batendo forte? Será que é uma ansiedade? Será que é uma felicidade? Então eu nomeio essa sensação, essa emoção que eu estou sentindo para poder geri-la. Né? E eu posso geri-la com autocuidado, com resiliência, com autocompaixão. Eu vou fazer a gestão das minhas emoções. E aí o terceiro pilar é a motivação. Para poder entender o que me motiva, o que me faz estar vivo, o que me faz ter visualização de futuro, o sonho, que é o que você estava falando, que a gente pergunta para os funcionários, para as pessoas, só que elas só vão ser capazes de responder se elas caminharem esses degraus, porque muitas vezes você pergunta para alguém qual é a sua motivação, ela não sabe responder. Qual é o seu sonho ou o seu projeto? Menos ainda. E aí a gente segue para desenvolver a inteligência emocional para os pilares que são os interrelacionais, aqueles que a gente se relaciona com outros. Primeiro é intrapessoal, eu comigo mesma. Eu preciso ter esse momento de autoconhecimento, vamos dizer assim. Aí me conheci, a partir desse espaço, como sou eu com o outro? E aí a gente trabalha empatia, a gente trabalha
conversas não violentas, conversas difíceis, compaixão, como eu me relaciono, né, comunicação, como eu vou me relacionar e me apresentar para as pessoas. O que acontece hoje em dia, principalmente no mundo da liderança ou qualquer pessoa, o que elas querem trabalhar? Comunicação, oratória e empatia. Eu falo, tudo bem, gente, isso é lindo, só que existe um caminho para você chegar lá. Né? A gente fala, os líderes querem subir no palco e ser aplaudidos. Mas essa é a ponta do iceberg, né? E o iceberg é bem maior embaixo da água, que é o que dá estrutura e fundamento, né? Só que, para subir no palco e ser aplaudido, você tem que falar o que tem dentro de você e não aquilo que o outro quer escutar. Porque senão você não tem a congruência e isso hoje em dia não gera mais confiança. E aí que a gente trabalha o último pilar, que é a compaixão. Da inteligência emocional, que é essa habilidade de servir, né? Quase que o amor incondicional. A gente está ali disponível para aceitar o outro da maneira como ele é, para ser inclusivo de verdade, para permitir, né, a inclusão, a diversidade. Não é só um discurso. É algo que vem se eu me aceito, se eu entendo que somos todos iguais, que independente de raça, de religião, de condição social, da parte de hierárquica, todos têm, né, emoções, todos têm medos, todos têm sonhos, todos têm desejos, exatamente igual. E aí a gente está ali para servir. E quando a gente começa a se colocar neste papel, aí sim você se transforma num líder humanizado, capaz de impactar não só a si, mas transcender a si para poder impactar o entorno. Perfeito. E liderar por exemplo, porque a gente só move montanhas e pessoas quando a gente é exemplo. Sobre líder, a gente te vê falando, parece que é a coisa mais fácil do mundo, mas é desafiador chegar até lá. Isso realmente pode ser desenvolvido com tudo isso que você colocou aqui pra gente, ou a pessoa nasce, é uma coisa nata, ela nasce para ser líder? Como é isso para você? Eu acho que as habilidades socioemocionais são todas desenvolvidas e treináveis. Perfeito. E então, a metodologia que eu trabalho é através de meditação. Perfeito. Então a gente faz reflexões, treinos mentais para desenvolver o córtex pré-frontal, essas áreas pró-sociais. E hoje a gente tem pesquisa científica que comprova que a gente desenvolve todas essas habilidades que eu mencionei através de práticas meditativas. E sobre segurança psicológica, Lígia, isso também é uma ferramenta importante para um líder? A ideia é que os ambientes sejam seguros psicologicamente. E para isso eu preciso ter pessoas conscientes que fomentem este ambiente. Perfeito. Então, se o líder é tóxico, ele vai promover relações desonestas, tóxicas, desgaste, disputa, conversas conflituosas, competição. Se o gestor ele é consciente, ele vai ser aberto à conversa, à colaboração, à atenção, ele vai promover inovação, ele vai gerar ideias, pedir para que as pessoas tragam soluções, ele vai estar aberto a ser, inclusive, questionado, ele está aberto a oferecer feedback e a receber feedback. Esse é um ambiente seguro psicologicamente, onde as pessoas têm a habilidade de ser quem elas são, de verbalizar aquilo que elas idealizam sem sofrer retaliações. Tá, e sobre falhar? Como lidar com as falhas, com a culpa? Eu acho que vem um pouco aí aliado a essa segurança psicológica, né? Exato. Bom, primeiro, quando a gente falha, eu vou falar do indivíduo. Tá. Nós, quando falhamos, automaticamente o nosso nível de exigência, né, bate lá em cima o sininho
e vem aquela voz do monstrinho dizendo que você é péssima, você errou de novo, você não estaria pronta o suficiente para aquela posição ou para aquela situação, que não deveria ter se exposta, que deveria ter se preparado mais, estudado mais, feito mais. Natural que venha esse monte de autocrítica mediante uma falha, que vem a sensação também de culpa, né? Não sou uma boa mãe, se eu for uma boa profissional, se eu for uma excelente profissional, vou ser uma péssima mãe, né? Então a gente tem aí esse monte de questões. O antídoto que a gente trabalha é o antídoto da autocompaixão. Porque no nosso cérebro, falha, vem aquela sensação de congelamento ou até mesmo autorreferenciada que dá o isolamento, né? Eu quero sumir daqui, eu quero fugir daqui, eu quero sumir do mapa. E a gente, quando trabalha a autocompaixão, vem o autocuidado. O autocuidado para que você lide com essa sensação, entendendo que é comum da humanidade, não é só você que falha. Que tá tudo bem, isso é temporal. Perfeito. Você falhou talvez naquela questão específica, mas não quer dizer que em todas as áreas da sua vida você vai ser fracassada ali. É a foto, não é o filme. Você, é a foto e não o filme. Dizer para você que está tudo bem, que você pode se preparar mais, que você pode desenvolver habilidades para aquilo, faz com que a gente tenha motivação para ser melhor. Perfeito. Isso é um olhar da psicologia positiva, onde traz essa mentalidade de aprendizagem, que faz com que a gente vá além e que a gente respire, né? E eu sempre falo, inspira e dá o seu melhor, expira e deixa ir tudo que não importa. Essa pequena respiração com a mentalização dessas frases é uma mentalização de aceitação. Então eu inspiro e dou o meu melhor. Eu expiro e deixo ir o que não importa. Vai fazendo o dia inteiro, 3 vezes. Isso trabalha a aceitação. Maravilhoso. Ficaria aqui mais 2 horas com a Lígia, mas ainda tenho mais perguntas. Vou perguntar uma, você pergunta mais uma aí que você queira. Ao longo de sua jornada, Lígia, o que você teria para dizer que seria o ponto fraco e o medo da maioria dos líderes? Eu acredito que todo mundo quer ser aceito, quer ser amado, quer ser reconhecido, quer ser aplaudido. Esses seriam os principais erros. E aí o medo é quando isso não acontece. Perfeito. E isso atrapalha uma jornada, né? Atrapalha, porque as pessoas estão ali pelo aplauso, lógico, e o não sucesso, pela entrega. E aí, consequentemente, o sucesso, né, financeiro, da empresa, mas isso é o que? É o reconhecimento daquele ser humano, do ego dele. Então, eu acho que esse é o principal desafio, inclusive do líder, de sair desta gestão egóica, pautada apenas no reconhecimento e nos aplausos daquilo que ele conquistou, para ir para uma gestão mais da alma. A gente tem até uma lição que eu aprendi com o Satish Kumar no Botão, que ele fala from ego to eco. Né? Sair do ego para ir para o eco. Eco é uma palavrinha que em inglês quer dizer home, né? E home é voltar para casa e voltar para o coração e voltar para dentro. Então, o quanto a gente precisa sair deste olhar apenas de externo, de aplausos externos por qualquer coisa, e voltar para dentro. Assim a gente vai receber o reconhecimento, mas de algo um pouco mais genuíno e, de novo, você é um facilitador daquilo que todos foram capazes de conquistar. É integrar o ego, né? A gente integrar a função do ego, aquilo que é a nossa essência mesmo, a nossa fagulha de luz, né? E aí, como você quer finalizar? Eu não quero finalizar, mas se você tiver mais uma pergunta... Eu tenho perguntas até amanhã, que a gente pode... Nosso tempo, mas tá tão gostosa. Tem uma pergunta aqui, Lígia, com relação à equidade de gêneros. A gente tem visto um mundo muito polarizado, né? De um lado, a gente tem uma expressão totalmente revolucionária, que a mulher deve tudo, precisa de tudo, em termos de assumir posições ultra masculinizadas, enfim.
E a gente tem um outro lado que fala justamente o oposto, que mulher tem que ficar em casa, cuidar dos filhos, da família e etc. E eu acredito muito num caminho do meio, né? A sociedade tem mudado ao longo das últimas décadas e séculos, enfim, mas é fato que homens são diferentes de mulheres. Porém, nós temos ainda enfrentado dificuldades como sociedade para encontrar este lugar do meio, né? Então, assim, uma outra sócia nossa tem 3 filhos. Ela fala, é impressionante. A escola liga sempre para mim, e se eu não atendo, eles continuam ligando. As crianças não nasceram de uma chocadeira, eles têm pai. Eles nunca ligam para eles. Quando tem reunião do Zoom da escola, só eu recebo o link, o pai não recebe. Ela fala, como é que eu faço para fazer essa escola entender que eles são filhos de pai e mãe, né? E aí isso não só para o universo dos filhos, mas para o universo empresarial também como um todo, né? Então, mulheres que são mais assertivas em posições de liderança muitas vezes são vistas, tem pesquisas inclusive que comprovam isso, né? Que elas são vistas como mandonas. E um homem que usa exatamente a mesma expressão é visto como assertivo, entre outras coisas. Isso dentro de um cenário empresarial. Como que você vê que a gente pode evoluir, se aproximar um pouco mais desse caminho do meio? Quais são as práticas para isso? Tá. Então eu vou dividir aqui a resposta. Né? Primeiro, dentro do mundo corporativo, eu não tenho dúvida que existe a necessidade de mais mulheres em posições de liderança, até para que a gente tenha empresas mais humanizadas, porque quando a gente tem mais equidade de gênero no topo da liderança, a gente consegue ter conversas e acordos distintos sendo mais plurais, pautados, né? E mais plurais. Perfeito. Exato. A gente sempre fala, né? O que adianta uma empresa querer falar com o Brasil inteiro se no board dela o board não representa o que é o Brasil. Então, a gente está com um olhar enviesado, que aí vem exatamente o que você está trazendo, de que uma mulher que fala de maneira mais dura, entre aspas, pode ter essa mais conotação assertiva, de ser mandona versus o homem assertivo. Isso são vieses inconscientes, porque a gente vive num país extremamente machista, com baixíssimo nível ainda evolucionário e de consciência, né, visto quem são os gestores do nosso país, governamental, educacional e privado, em todas as frentes. É um país ainda muito machista, então tem muito viés inconsciente, sim. Quando essas mulheres... Então, a primeira resposta é: precisamos ter mais mulheres para termos lideranças mais decisões humanizadas. O segundo ponto é: mulheres que assumem posições de liderança, essas mulheres também precisam ter a consciência de preservar o feminino, porque essas mulheres estão usando terno e gravata. Então tem mulher que está pior do que homem no estilo de gestão e de liderança, porque ela também tem o viés de que, se eu for feminina, ou se eu for vestida com um vestido, eles não vão me respeitar. E isso é uma verdade, né? Então... Isso é um viés inconsciente. Não, depende. Posso falar por experiência de causa. Eu já tive essa experiência de estar feminina e precisar me masculinizar para aguentar a porrada do outro lado. Porque tinha homens muito masculinizados. Só que, na ocasião, isso faz alguns anos, eu passei um pouco do ponto e eu fiquei tão masculina que aí a minha equipe começou a perceber e eu tive um feedback horroroso, que eu agradeço até hoje por ele, que eu vi o quanto eu estava indo por um caminho muito errado. Perfeito. Mas é muito difícil, porque você sofre abusos mesmo, né? Sim. E tanto de autoridade quanto cantadas completamente indevidas. Não que eu estava de mini saia trabalhando, não era isso, mas eu estava num lugar mais feminino. E aí necessariamente você cria uma barreira, né? Que não tá certo, né? É difícil. Mas enfim, continua, é o seu raciocínio. Não, bom, se a gente entrar no tema assédio aqui,
uma Nossa, loucura. é outro podcast. É um outro podcast que eu acho que é essencial também. Porque no mundo, uma vez eu fiz essa pergunta, eu estava dando um treinamento só para líderes e só para mulheres, eu perguntei, levanta a mão quem já sofreu assédio. Todas levantaram a mão. É muito eu poderia contar aqui algumas histórias também, mas a gente volta depois. Então, eu acredito que existe, primeiro, uma nova consciência a ser formada e que dentro de casa também, quando a gente cria filho homem e filha mulher, eu só tenho meninas, então eu não tive essa oportunidade de perceber a diferença, mas é muito claro que a gente já cria esses filhos com formas diferentes. E as pessoas elas falam, Lígia, eu não me sinto confortável de deixar minha filha de 14 anos pegar um Uber sozinha, mas tudo bem o menino de 14 anos pegar o Uber sozinho. Então a gente já traz para essa sociedade este olhar diferente de meninos e meninas. Então a gente precisa conscientizar, principalmente escolas, né, trazer os homens para perto. E eu acredito que o papel da mulher não é fazer pelos homens, mas em alguns momentos chamá-los para vir junto, porque eles também não sabem. Super, sim. Num treinamento que eu ofereci, uma vez teve um senhor, acho que ele tinha assim, quase 60 anos. Ele veio dar um depoimento no final com o olho cheio de lágrima e ele falou o seguinte, ele falou, olha, só agora está caindo a minha ficha porque eu nunca soube que para mim seria permitido pegar meus filhos na escola, porque isso era papel da mulher. Olha, na minha época não era o meu papel e hoje o meu tempo passou. Sim. E eu não pude fazer isso. Nossa. E eu tô sofrendo por não ter feito isso. Não, e o homem também sofre muito, isso. gente. Não é à toa que 70%, 80% dos suicídios são homens. Porque o homem, carga. Ele passa por uma carga absurda. Então, assim, não tem o lado certo e o lado errado, né? Esse modelo... Tem a falta do equilíbrio, né? Exato. Parece que não estão se entendendo, né? Ainda não estamos nos encaixando, essa coisa de vilanizar o masculino ou o homem. Gente. Agora, um ponto, só para concluir, eu acho que estão tendo muitos movimentos só de mulheres. Né, seja de encorajamento, empoderamento. Então, eu também acredito que precisa compreender quais são os limites e o que é efetivamente, né, o feminismo, que ultrapassa um pouco esses limites, porque é isso que eu estava dizendo, a emancipação feminina está desequilibrando um sistema maior. Sim. Que já está desequilibrado. Imagina, o desequilíbrio dentro do desequilíbrio. Então, então acho que é uma conversa maior. Sim. E como eu vejo um futuro, talvez, de conciliações ou de reequilíbrio, através de conversas. Porque a partir do momento que você segmenta demais e forma, de novo, você polariza. E aí eu formo só grupos de mulheres, somos só nós, independentes, a gente é autossuficiente. Perfeito. Isso eu tô fazendo o quê? Gente, eu tô voltando. Polarizando mais ainda. Não, e no nosso grau de evolução, a gente tá voltando ao grau mais primitivo, que são o que? As tribos. As tribos eram o quê? Separatistas. Elas não são um conglomerado de soma, de construção coletiva. E pelo contrário. Então, quando a gente fala, inclusive, de temas relacionados à diversidade dentro das empresas, eu também questiono muito, tanto é que nos Estados Unidos parou um pouco esse tema, porque é isso, quando você começa a fomentar, sim, você precisa ter conversas, grupos que fomentem essas conversas diferentes, mas não a ponto de ser separatista. Perfeito. Porque aí eu causo o quê? Disputa, conflito, briga, de novo, separação. Sim. E a gente é o quê? A gente é soma, a gente é abundância, é o todo. Perfeito. Então, que delícia. É isso. É isso. Nossa, brilhante, né? Muito gostoso esse papo, né? Obrigada. Vocês me levaram para outro tema. Gente, eu também trabalho com planilha financeira.
Obrigada. Mas com esse olhar, né? Você fala, mas porque é que isso. incrível, porque mas realmente... tem que ter esse outro olhar, né? Super, um olhar mais porque falta profundo. essa conversa também, né? As pessoas, às vezes, se perdem. O que está acontecendo, né? Por que está assim? E você trouxe hoje muita consciência aqui para todos os nossos ouvintes. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo. Sempre muito gostoso estar ao seu lado. Ai, muito participar bom, gente, aí conversar. de tudo com você. Obrigada, Bruna. E toda quinta, mais um novo episódio do Que Mulher é Essa para você. Seu ponto de encontro feminino para trocar, se conectar e aprender. Muito obrigada, até a próxima. Beijo, amiga. Obrigada. Obrigada, Lígia. Parabéns pelo seu trabalho, ele é incrível. Agora, fiquei com vontade de ler esse livro que eu não li ainda e vou dar de presente para uma amiga. Vamos falar de novo aqui? O nome do livro, Liderança. Líder Humano Gera Resultados. Líder Só Humano. digitar lá na Amazon. Um beijo, Lê. Beijo, Lígia. Beijo, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente.